Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Esse é o nosso 16º episódio desse nosso maravilhoso Maná, que a gente já está caminhando para os últimos episódios dessa série. Como eu sempre digo aqui, se você de repente começou a nos assistir agora, é uma série que acabou ficando um pouquinho longa, mas eu tenho certeza do encontro de Jesus, o encontro que Jesus ele está promovendo conosco. A gente tem sido encontrado em nossas fraquezas e nossas limitações. Eu tenho certeza disso. Eu tenho sido encontrado em minhas fraquezas e em minhas limitações a partir desse Sermão do Monte, que carinhosamente foi dado o nome de Macários, ingredientes ou receitas da felicidade. Seja encontrado nessa manhã, meu irmão. Seja encontrada nessa manhã, meu irmão. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique lá, se inscreva, curta o nosso canal, ative o sininho. Todas as notificações chegarão para você. Mateus capítulo 7, do verso 1 a 12, vamos ler? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e ainda com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão, desde que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, nos dirija nessa reflexão desta manhã. Sejam muito bem-vindos. Vamos pensar um pouquinho sobre o que Jesus ele quis nos dizer nesses versos. Lembrando vocês que a gente está caminhando para o final e temos então aqui no nosso cronograma mais um episódio e a gente então encerra esse episódio do Sermão do Monte. Isso mesmo. Gente, esse é um texto que vai falar sobre o hábito de julgar os outros. Será que Jesus ele errou nessa colocação? Será que Jesus ele exagerou? Ou será que dentro de nós existe um senso de julgamento, existe um senso de juízo, existe uma cátedra onde nos assentamos e prontamente sabemos resolver tudo, absolutamente tudo sobre os outros? A verdade é que a gente sempre tem a resposta para tudo e para todos, menos para nós. É ou não é, gente boa? Menos para nós. Que Jesus, ele carinhosamente, ele chama seus discípulos, ele chama as pessoas que praticam tais coisas de hipócritas. Jesus, ele chama assim quem pratica tais coisas. E Jesus, ele quer lançar fora essa hipocrisia. É lógico que
Jesus está falando de uma trave, isso se trata de uma hipérbole, um exagero na forma de colocar o cisco e a trave. É óbvio que ninguém anda com uma trave no olho, por isso Jesus ele faz um exagero intencional, ele utiliza aqui de um exagero intencional, mas com a real intenção de nos avaliarmos primeiro e que o resultado da nossa avaliação seja o arrependimento. Avaliar os outros aqui não é um problema, Jesus não está colocando isso, desde que você seja o primeiro a ser avaliado. E caso tenha encontrado bondade em si próprio, Jesus então ele recomenda, avalie-se novamente. Provavelmente você encontrará a tal da trave em seu olho. Sabemos que esse exagero da trave está ligado diretamente ao nosso coração. O grande problema aqui é o orgulho dentro de si próprio. Quando julgamos causas alheias com o nosso coração carregado de orgulho próprio, a nossa tendência é nos acharmos superiores aos outros. Este aqui é o grande problema. Ponto. É isso que Jesus está trabalhando e por isso ele fala, hipócritas, não façam isso. Que não venhamos usar os nossos critérios e medidas equivocadas em relação aos outros, que as nossas medidas e critérios, elas não sejam equivocadas neste ponto. Jesus, então, ele começa com não julgueis, para que não sejais julgados, pois com a mesma medida, ou seja, com o mesmo rigor que a gente julga, a gente acabará sendo julgado. E ele finaliza no verso 12 da mesma maneira, né? Ele fala assim, portanto, tudo o que vocês querem que te façam, faça você também a eles. Mais do que um jogo de palavras, aqui que está aqui no sermão que Mateus escreveu, mais do que um jogo de palavras, a gente recebe um verdadeiro ensinamento divino. Eu queria deixar uma pergunta, uma reflexão nesta manhã. É uma pergunta que eu fiz para mim e eu gostaria de fazer para os irmãos e irmãs. Grave isso e reflita também. Será que se os cristãos estivessem seguindo esses ensinamentos do Sermão do Monte em suas vidas, como estaria o mundo? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Será que se os cristãos estivessem seguindo esse verdadeiro rolo compressor que tem sido o Sermão do Monte em nossas vidas, será que se a gente estivesse seguindo isso, como será que estaria o mundo? E talvez eu não tenha essa resposta agora pronta para vocês. Mas eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Que nessa manhã a gente venha sair dessa cátedra, sair deste lugar de julgamento, esse lugar de juiz que nós nos colocamos, mas que a gente primeiro venha avaliar o nosso coração. Eu tenho certeza que avaliando o nosso coração, a gente vai conseguir tirar a trave do nosso olho. E aí sim, a gente vai conseguir fazer um julgamento, não com critérios e medidas equivocadas, mas segundo a medida de bondade e misericórdia do nosso Deus. Que esse maná nesta manhã, meu irmão, ilumine você, e que ao ouvir estas palavras, que você não rejeite essa mensagem, mas que você comece a sua manhã já analisando como tem sido as nossas ações e o nosso coração diante de Deus e diante das pessoas. Que Deus te abençoe, fique na paz, um excelente dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.